Apocalipse, capítulo 16, o versículo 15. Quem abriu, fala amém. Quem não abriu, fala misericórdia, pastor, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Apocalipse 16, versículo 15. Antes de eu ler, quero que você pudesse, de uma maneira especial, eu sei que você tem ouvido a palavra de Deus, mas de uma maneira especial, você possa ficar atento, né? Eu estou debaixo de um peso, né, do amor de Deus pela igreja, por vocês, por mim. E toda semana, quando vai entrando no meio da semana e eu não tenho ainda aquela direção de Deus, eu fico um pouco preocupado, porque eu quero saber de Deus o que eu preciso pregar. Na verdade, o que o povo está precisando ouvir de Deus. E não sei se foi quarta ou quinta, né, o Senhor falou: eu quero que você dê um alerta para o meu povo. Muitos na igreja estão dormindo, estão distraídos, estão vivendo como se eu não fosse voltar, e eles podem ser pegos de surpresas. Eu senti o amor de Deus por nós como igreja, senti o amor de Deus por você. Eu queria muito que você abrisse seu coração. Antes de eu ler, eu queria que você pegasse na mão do seu irmão e começasse a orar em nome de Jesus. Por favor, pede: Espírito Santo, fala comigo, mas fala também com o meu irmão aqui da direita e da esquerda. Que essa palavra possa gerar uma mudança, que o Senhor possa acordar o meu irmão, a minha irmã, né? Dá uma chacoalhada na mão dele e fala que o Senhor possa acordar ele, possa acordar ela possa entender que nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Eu queria que você me ajudasse, orando pela vida desse irmão aí, em nome de Jesus, da direita, da esquerda. Ore por ele, mesmo que tua mão não consiga pegar no irmão da esquerda, mas ore por ele também. Fala: Senhor, ministra no coração dele, fala. Traga a iluminação da revelação da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Tua graça seja liberada no ministério da palavra agora. Que teu Espírito Santo possa falar profundamente em cada coração. Pai, não há nenhum orgulho em mim. Se tiver, que eu não sei, se eu possa matar isso, porque eu não tenho essa capacidade de entrar no coração dos teus filhos, na mente, para produzir uma mudança interior. Eu não tenho, Pai. E não tenho essa pretensão, porque eu sei que tudo depende do Senhor. Eu sou totalmente dependente de Ti. Mas que eu quero ser um instrumento, Pai. Nós estamos aqui no terceiro culto, mas Deus, eu quero dizer para o Senhor: eu estou dando o meu melhor. Não importa as dores no corpo, mas eu quero dar o meu melhor, para que o Senhor me use como instrumento para falar aos corações do teu povo. Por esse Espírito Santo, faça a obra. Eu sei que há algo lindo que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu sinto uma atmosfera do teu Espírito de maneira especial nessa noite, de acordar alguns, de chamar a atenção de outros pelo seu amor. Não porque o Senhor é bravo, mas porque o Senhor ama e quer nos levar para o céu. Espírito Santo, prega, fala aos corações, ministra em mim, através de mim, para que o teu nome seja glorificado e o teu povo esteja atento, acordado, vigilantes, alertas, esperando o Senhor voltar. E eu digo: Maranata, ó vem Senhor Jesus. Fala conosco, nos abrimos em nome de Jesus, amém. Quantos creem que algo de Deus especial tem nessa noite? Mas quantos creem mesmo? Pode falar um amém bem alto. Diz assim, versículo 15: eis que venho como vem um assaltante. Na NVI diz: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta. Repete comigo: bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta. Esse é o título da mensagem. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta. Bem-aventurado, essa palavra significa muito feliz. Feliz é aquele que mantém-se alerta, preparados, vigilantes, acordados, porque Jesus está voltando. Ele está dizendo: eu vou voltar como um ladrão, ou seja, de surpresa, não como alguém que quer te assaltar ou te roubar, não é isso, mas no sentido de surpresa, que ninguém sabe a hora em nenhum momento.
mas que ele diz que nós devemos ficar atentos. Então, bem-aventurado aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Sabe, irmãos, eu vejo que alguns cristãos, do ponto de vista de alguns cristãos, o glorioso retorno de Cristo está demorando muito. Talvez você é da geração da quarta geração de crente já, que o teu tataravô falava que Jesus ia voltar na geração dele, não voltou. Aí o teu bisavô falou que ia voltar na geração dele, Jesus não voltou. O teu avô falou e não voltou. E aí você pode talvez estar pensando, não, vai demorar muito. Para falar a verdade, nem sei se Jesus vai voltar. Alguns já perderam a fé na volta de Jesus, que é uma doutrina básica de todo cristão. Quando ele se arrepende dos seus pecados, entende que é pecador e confessa Jesus como único Senhor e Salvador, ele já aprende que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas eu percebo que os crentes de hoje estão dormindo, estão distraídos com as coisas desse mundo, estão se esquecendo de estar alerta, vigilantes, preparados para a volta de Jesus. Acordados, tem crente dormindo. O sonho do mundo, o sonho de coisas materiais. Mas o cristão fiel, ele tem certeza que Jesus voltará. Ele não sabe o dia, mas ele está preparado para esse dia. Não escutei nenhum amém, eu vou tentar de novo. O cristão fiel tem certeza que Jesus voltará. Ele não sabe o dia, mas ele está preparado para esse dia. Amém. Depois da pressão, todo mundo fala amém, né? Irmãos, a vigilância é a constante disciplina na palavra de Deus e nas suas práticas diárias. Sabe por quê? Eu vejo que as pessoas, quando aceitam a Jesus, eles vão até o batismo, e aí parece que entra num comodismo. Eles acham que essa atitude de se render a Jesus, entregar a Jesus, abandonar todos os outros deuses, todos os outros senhores e senhoras, e confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, e publicamente professar sua fé no batismo, eles dão uma estacionada e param. Não progride no reino espiritual, não avança no reino espiritual, porque eles acham que ele já fez o que tinha que fazer, e agora é só esperar quando Jesus vai voltar. Eu digo para você que quando Jesus fala que bem-aventurado aqueles que estão alerta, vigilante, não é simplesmente braço cruzado esperando Jesus voltar, porque um dia você entregou sua vida para Ele, não. Estar alerta e vigilante é estar ativo no reino dos céus, é buscando a presença de Deus, se santificando a cada novo dia, brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e não acomodado na sua vida. Eu vejo que nós precisamos avançar nesse conceito. Qualquer distração espiritual pode ser fatal, porque você não sabe o dia que você vai morrer. Jesus está voltando, mas se você morrer antes dele voltar, Jesus já voltou para você. E se você morreu com ele, amém, senão não tem mais chance. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que o homem está decidido a morrer uma só vez, não tem purgatório, não tem reencarnação. Enquanto você está com vida, é a oportunidade que Deus te dá para entregar sua vida a Ele, crescer no reino espiritual e dizer: Maranata, ó, vem Senhor Jesus, porque eu estou preparado, eu estou te aguardando, eu estou me santificando. Eu não estou brincando de ser cristão, eu não estou no entretenimento das bênçãos. Tem crente que está entretido com as bênçãos, começa a ganhar dinheiro, começa a ter status, começa a ter uma vida em paz, e eles começam a parar de buscar a presença de Deus. Tem crente brincando com o pecado, tem crente que não leva a sério o pecado, sabe que é pecado fornicar, mas o jovem continua fornicando. Isso significa que você não está nem aí se Jesus vai voltar ou se você vai morrer, porque o jovem ele acha que ele é infalível, ele não vai morrer nunca, ele não fica doente. Se ele fica, cura em 2, 3 dias, né? Agora o velho, depois de 40, 50 anos, demora mais. Mas os crentes estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E uma distração, a distração, e o diabo tem distraído muitos crentes no entretenimento. E muitos estão até entretidos com as bênçãos que Deus tem dado, e a bênção está virando maldição.
Porque eles estão adorando a bênção e não o autor daquele que te deu a bênção, que é Deus. Assim como foi real o nascimento e a morte de Jesus, assim é real a volta de Jesus na terra. Ele vai voltar e todo olho vai ver a volta dele. E toda língua vai ter que confessar que só Ele é Deus. Todo joelho vai ter que se dobrar. Eu espero que isso aconteça, para que você vá para o céu e não para a condenação. Mas bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta. Sabe, o mais importante na vida cristã não é como você começa, mas é como você termina a vida cristã. Tem muitos crentes que começam muito bem. Ele reconhece que ele é um pecador, ele reconhece que ele é indigno, ele reconhece que precisa de Deus, ele reconhece que ele precisa vencer o pecado e entrega a sua vida para Jesus. Ele começa muito bem, mas depois ele vai parando. E aí ele vai vivendo no piloto automático, como se Deus estivesse aprovando tudo que ele está fazendo. E aí entra as distrações, entra o sono. E Jesus está falando, vocês têm que ficar alerta. É uma vida vigilante. Não é um momento de estar alerta, mas é uma vida toda alerta. É alerta total, 24 horas por dia. Eu tenho que vigiar o que eu estou fazendo, o que eu estou vendo, o que eu estou escutando, o que eu estou falando, como eu estou vivendo. Não basta ser um dia, não basta ser um encontro de 3 dias, encontro com Deus. Não basta ser um culto, tem que ser todos os dias. Sabe, nesse grande dia, quando Jesus voltar, vai ter um duplo sentimento. Eu estou falando de pessoas que vão na igreja, não estou falando de pessoas que vão no mundo, não. Vai ter 2 tipos de sentimento. Um vai ser aquele momento de êxtase total, de alegria, de gozo, de plenitude, de alegria, porque vai entrar no gozo eterno do seu Senhor. Mas vai ter outro, uma tristeza, eu posso usar essa palavra, uma desgraça, porque pessoas vão entrar, infelizmente, para o inferno, porque não decidiram viver a sua vida vigilantes e alertas e acordados. Não deram bola para o Senhor. Então esse sentimento, eu espero que você esteja no primeiro, na êxtase, na alegria, no prazer de se encontrar com o seu Deus, aquele que morreu na cruz para te salvar, mas ao 3º dia ele ressuscitou e está lá à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, porque ele ama a sua vida. Existe cristão relativizando e brincando com o pecado. Pastor, tudo é relativo. O que você prega aí, às vezes eu não concordo em tudo, eu concordo em partes. Sabe o que eu acho mais complicado? É que o diabo está morrendo de rir de você. Quando você começa a relativizar aquilo que nós pregamos, porque, irmãos, eu vou ser bem sincero, do fundo do meu coração, eu tento falar muito pouco de mim ou do que eu acho. A minha oração, a minha entrega é que eu pregue aquilo que Deus quer e Bíblia, para não ter dúvida daquilo que nós estamos falando aqui, para que você entenda que a palavra de Deus está falando no seu coração. E eu sei que o Espírito Santo vai falar ao teu coração hoje. Eu sei que você vai sair daqui acordado hoje. Mas você não pode relativizar a palavra de Deus. Nem tudo é assim. Mas foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Não era bem assim, o contexto era outro, pastor. Sabe, irmão, cuidado. Cuidado que isso é distração, o diabo está te distraindo. Tem gente que está brincando com o pecado. Não leva a sério o pecado, e eu já preguei sobre isso. O pecado é o pior mal, a pior desgraça da humanidade. É pior que câncer, é pior que AIDS, é pior que qualquer doença terrível. Pior, porque um doente com AIDS, um doente com câncer, uma pessoa moribunda, ela ainda tem a chance de entregar sua vida para Jesus e ir para o céu. E aí o seu corpo que estava doente, ele vai ser um corpo glorificado. É um corpo novo que ele vai receber. Mas a pessoa em pecado, ele vai para o inferno. E tem crente brincando com o pecado, desfrutando do prazer do pecado. E Deus hoje te trouxe aqui com muito amor para dizer: acorda, meu filho. Eu estou com o seu irmão falar, acorda. Eu não sei, eu não estou vendo ninguém dormindo fisicamente, mas agora eu estou falando acordar espiritualmente. Mas se estava dormindo, você já me ajudou, que já levantou um aí. Mas eu não estou vendo. Outros cristãos estão dentro da igreja e já perderam a fé na volta de Cristo. Não acredita mais. Ele fala que vai voltar, mas ele não acredita mais. E eu acredito que é na nossa geração que Jesus vai voltar. Eu acredito, eu creio. Eu creio.
Quando? Não pode te falar, eu não sei, irmão, não pode. Quem falar é falso profeta. Quem marcar um dia e uma data é falso profeta. Tem vários falsos profetas por aí que já marcaram data, de algumas religiões aí. Já marcaram data e foram frustrados. E aí tem desculpa, não, mas porque não sei o que, e começa a dar aquela monte de desculpa. Falso profeta. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe, a não ser o Deus. Só Deus sabe quando Ele vai enviar o seu filho de volta. Ninguém sabe, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que nós que estamos na luz não vamos ser pegos de surpresa. Porque os sinais estão acontecendo, irmãos, são muitos sinais que estão acontecendo. Mesmo no Brasil, já estão acontecendo sinais que a Bíblia nos fala. As dores de parto, para mim, já começaram. E tem crente dormindo. Parece que a gente está falando um megafone bem alto. Perigo, cuidado. E ninguém dá atenção. Ninguém está dando atenção. Ninguém sabe exatamente o dia e nem a hora do retorno glorioso de Jesus. Isso é exclusivo de Deus. Ele diz que Ele vai vir como um ladrão. Quem aqui já teve a experiência dolorosa de ser assaltado? A sua casa, ladrão já entrou. É muito complicado. Nós tivemos essa experiência por 2 vezes, é difícil. E o pior é que o ladrão não ligou avisando que ele ia. Fiquei chateado. Porque se ele tivesse avisado, deixava só um pouquinho de coisas, não todas as coisas, né, liberadas para ele pegar. Mas o ladrão não avisa. Ele fica de espreita, esperando você sair para que ele possa entrar. Se bem que aconteceu um negócio meio inusitado comigo. Nós estávamos numa célula, 2 anos de igreja, eu não lembro, bem no comecinho da igreja, numa das primeiras células na casa da Rose. Eu estava ministrando a célula, não sei se estava no vibra ou se estava tocando, mas eu acho que devia estar tocando, né? Porque aquele dia eu olhei, né? Geralmente fica só para mim ver a hora, para não passar muito do horário, porque os crentes não gostam que acaba tarde o culto, né? Amém? Bom, não escutei nenhum amém, aleluia. Amém? Depois dessa pressão. E aí eu ministrando a célula, tocou o celular, eu peguei. E apareceu o amor. Olhei para o meu amor, ela não estava com o celular. Na hora, falei, o celular dela está em casa. Entrou gente lá. Aí eu corri lá, foi eu e Berti na época. Cheguei lá, só faltou escrever uma carta. Obrigado por ter deixado a porta do fundo aberta. Nós deixamos a porta aberta. Ele não teve nem o trabalho de meter o pé, ou nada. Entrou, pegou o computador, pegou o dinheiro, pegou o celular, levou embora. Eu acho que estava na última ligação e ele tocou sem querer, sabe? Porque não é possível o cara roubar e me ligar para mim tirar sarro, né? Eu falava alô, e nada. Aí já é demais, né? Mas esse ladrão, ele me avisou, de alguma forma. Mas Jesus vai vir como ladrão. E não é que Ele vai esperar você estar em pecado para Ele voltar. Não é isso. Mas é que é para nós ficarmos atentos. Porque quem é roubado uma vez, 2, não esquece mais de fechar a porta. Começa a pôr cerca elétrica. Começa a ficar vigilante, ficar esperto, ficar atento. Começa a fazer um seguro para ter a televisão para comprar outro, porque depois não tem jeito para comprar outro daquele tamanho. E aí começa a tomar algumas precauções, fica alerta. E o crente dormindo. O crente fica alerta quando rouba a nossa casa, mas Jesus está voltando, ninguém fica alerta. Lucas capítulo 21, 34, olha o que diz. Diz assim, 21, 34 a 36 diz: tende cuidado de vós mesmos. Jesus está dizendo, olha, tende cuidado de vocês mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Fique esperto. Lembra que eu falei lá no aval do encontro? Marrascarça. Agora eu entendi que aquilo foi profético. Porque você viu que nós lemos aqui em Apocalipse 16, 15? Põe lá de novo para mim, Eric, Apocalipse 16, 15. Porque se o cara não tiver com a carça amarrada, ó, dá uma olhada lá. Permaneça vigilante, conserve consigo as suas vestes, para que não ande nu. Aí eu falei, olha, até que tinha coisa que eu falei certo, marrascar-se, irmão. Na linguagem de ouro do pastor Marcos Zula, marrascar-se, fica esperto. Na linguagem de Jesus é vigiar, é alerta, fica atento. Mas porque senão você vai passar vergonha.
Ah, mas será que na volta você vai sair pelado na rua, pastor? Não, é que você vai passar vergonha, porque você tinha tudo para ir para o céu e não deu valor. É isso que o texto está dizendo. Vocês vão ser envergonhados, porque não estão alertas, não estão vigilantes, não estão atentos, está dormindo, está embaraçado com as coisas dessa vida. As coisas têm te distraído. Quantos estão ansiosos, e te rouba a fé? A ansiedade rouba a fé. Quantos orgulhosos nós temos no nosso meio? Versículo 35, pois ele certamente virá. Irmãos, ele certamente virá. Pode escutar o que eu estou te falando. Ele voltará sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, tem muita coisa que vai acontecer. Deus vai trazer justiça na terra. Essa terra vai ser condenada, e para que você não seja condenada com ela, você tem que estar alerta, vigilante, mantendo as suas vestes puras, santo, você tem que ser santo, mais hoje do que ontem, mais amanhã do que hoje. Você tem que se parecer com Cristo mais hoje do que ontem, mais amanhã do que hoje, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Se você não é melhor hoje do que ontem, alguma coisa está errada na sua vida. Nós temos nos aperfeiçoando em Cristo. Nós temos que abandonar o pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, Paulo está dizendo: olha, vocês estão cansados de saber que a volta de Jesus vai ser como um ladrão. Ele falando para a igreja: fica atento, vocês estão aí bobeando, vocês estão tendo um estilo de vida que tem desagradado o Senhor, um estilo de vida mundano. E quando a gente fala de estar alerta, existem alguns extremos sobre a condição eterna dos crentes. Aí surgem algumas perguntas. O crente pode perder a salvação, pastor? Uma vez salvo, sempre salvo? Eu respeito grandes homens de Deus, grandes teólogos, que entendem que existem os predestinados que vão para o céu. Aqueles que Deus disse que ele vai para o céu, ele é salvo, e nada vai mudar esse estado dele, nada que ele faça vai mudar esse estado. Eu respeito esse tipo de pensamento, e às vezes tem até base bíblica para ver a predestinação. Eu creio em predestinação, mas a predestinação que Deus sabe todos aqueles que vão para o céu. Ele sabe. Ele já sabe, por exemplo, você tem que estar sentado aqui, ele sabe se você vai para o céu ou não. Ele sabe, eu não sei, mas Deus sabe, porque para Deus, Ele vê o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Como é isso, pastor? Não me pergunte, que a minha mente limitada, não consigo alcançar a mente de Deus, que é limitada. Ele é infinito, mas é assim que Deus vê. Para Deus, um dia é como 1000 anos como um dia. Quando a gente pega lá em Daniel, as 7 semanas, não era 7 semanas, 7 dias só, mas poderia ser 7 semanas de anos. Eu não sei, a contagem de Deus é diferente da nossa. Agora, o crente pode perder a salvação? Uma vez salvo, sempre salvo? Primeiro, que para mim, eu tenho ensinado vocês que a salvação não é um processo, ela não é um estado simplesmente de uma vez e pronto. A salvação, ela começa quando você reconhece que é pecador, indigno, pede perdão para Deus e confessa o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Não tem mais nenhum tipo de outro Deus, não tem mais idolatria, não tem outros senhores, não tem outras senhoras, não tem mais. É só Jesus Cristo, o único que pode salvar. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas ela começa aí. Não significa que essa atitude tua de entregar sua vida para Jesus, agora você é salvo. E é isso que muitos crentes estão sentados. Não, eu já entreguei minha vida para Jesus, já batizei, agora só alegria. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Você precisa desenvolver ela. É por isso que tem vários textos que dizem assim: olha, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Tem que perseverar até o fim. E eu vou ler alguns textos para te mostrar. Começar com Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 12, diz assim: ora,
aqui mostra o perigo das recaídas. Eu sei que o crente pode recair. Eu sei que o crente que foi liberto da bebida, liberto dos vícios, ele pode cair de novo, até pode. Mas ele tem que se levantar. Porque cair não é tudo. O problema é ele ficar caído. Mas ele tem que se levantar em Deus. A recaída, ainda há chance para o recaído se reconciliar com Deus. Mas quando chega nessa recaída, a apostatar da fé, aí essa pessoa não tem mais como voltar ao arrependimento. E o grande perigo dessas recaídas, ou de não estar alerta, não estar vigilante, é essa. Porque pode chegar um momento que você não consegue mais voltar para o Senhor. Ele diz assim: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Irmãos, aqui está falando de um crente. Para ser iluminado, o Espírito Santo tem que estar dentro dele. Para participar do Espírito Santo, ele tem que nascer de novo. Se ele não nascer de novo, o Espírito Santo não entra dentro dele. Quantos concordam com isso? Isso é uma doutrina básica de todo cristão. Ninguém nasce de novo se o Espírito Santo não entrar nele. Então ele tem que reconhecer o seu pecado. Então o escritor de Hebreus está dizendo: aquele que experimentou o dom do Espírito, foi participante do Espírito, foram iluminados e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Se um crente que brinca com o pecado, está dormindo com as coisas desse mundo, está desatento, não está vigilante, não está alerta, ele pode chegar ao momento da recaída aí para a apostasia. E aí é o perigo, porque essa pessoa não consegue voltar mais. Então a pergunta não é se o crente perde a salvação, é se ele completa a salvação, o processo. A pergunta é diferente. Pode um crente não completar a carreira? Por isso que Paulo diz: combati o bom combate e completei, mas o mais importante, eu guardei a fé. Agora a coroa que está me reservada a mim, para todos que amam a Deus, eu vou receber essa coroa. Então há uma carreira, há um processo de salvação, não é simplesmente o ato isolado. Ele está dizendo: olha, então se você já experimentou do Espírito Santo, já entregou sua vida para Jesus, mas caiu, cuidado, volta para Jesus, fica esperto, fica vigilante. Agora ele explica o porquê dessa pessoa apostatou. Porquanto a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Ou seja, quando ele está falando aqui de absorver o solo, a terra, e Jesus ensinou numa parábola do semeador o que era a terra. O que era a terra? Ou você acha que o escritor de Hebreus está falando da terra que vai germinar mesmo, uma plantação de trigo? Você acha que ele está falando isso aqui? Ele está falando de apostasia, não está falando a planta vai apostatar? O trigo apostata? Não. Então na verdade está falando de pessoas. Quando ele fala de terra, a terra é o quê? Coração. Então ele está falando: olha, aqueles que recebem a palavra, o pastor está pregando, ele recebe, olha, absorveu, aí vem o Espírito Santo e rega, aí cresce e dá fruto. Esse vai ser abençoado, esse está vigilante, esse vai morar com Deus do céu. Mas, versículo 8, todavia, entanto, no entanto e portanto, cuidado, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoado, e seu fim é ser lançada ao fogo, ao inferno. Ou seja, estou pregando, aí a palavra cai nesse coração cheio de espinho, onde está sufocado pelos prazeres desse mundo, onde as pessoas estão vivendo de acordo com as suas próprias vontades. Não, eu vivo do meu jeito, pastor, ninguém manda na minha vida, eu saí de casa bem cedo, eu sou dono do meu nariz e não vem o senhor querendo mandar na minha vida, não. Eu tomo conta da minha vida, cada um cuida da sua. Não é o senhor que vai falar o que é certo e o que é errado. Eu não quero falar na sua vida. E para falar a verdade, se eu ficar cuidando de todo mundo, eu não dou conta. Eu estou tentando te mostrar pela palavra de Deus que você tem que estar vigilante, porque corre o risco de você não completar a carreira. Então nós vamos mostrar que Deus deixou em sua palavra, na Bíblia, muitas advertências ao crente contra a recaída ou desviar-se. E essas advertências não são aplicáveis aos não regenerados ou aos não crentes. Elas são aplicadas aos crentes. E você vai ver o quanto de texto eu vou citar e alguns eu vou ler para você. Isso mostra
a importância do cristão estar atento, alerta, vigilante, acordado. Se não houvesse qualquer possibilidade de um crente cair do estado da graça, todas essas passagens seriam sem sentido. Tudo que eu vou ler e mostrar para você, nós poderíamos rasgar ou não absorver para nós. Mas agora, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda palavra, ela vem de Deus e é para instrução nossa. Põe para mim, fazendo um favor, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa não estava aí, né? Eu falei decor da outra vez. 1 Timóteo 3,16. Não. Segundo Timóteo. Eu falei primeiro naquele dia, né? Aquele dia não, já estou achando que foi hoje de manhã e hoje à tarde. Então põe segundo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Repete comigo. E útil para o ensino. Parte da escritura, certo? Toda. Então todos os textos que eu vou ler para você, toda ela é útil para o nosso ensino. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Na minha versão diz o seguinte: para ensinar como nós devemos andar nessa vida. Então a palavra de Deus tem que te ensinar a maneira certa de você viver. E a maneira certa de viver é atento. Nós encontramos várias advertências no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento a gente não vai ler, mas Jeremias, Oséias, Isaías, irmãos, eles pegaram pesado. E Jesus nos alertou para estarmos atentos, vigilantes todo o tempo. Jesus escreve, ou melhor fala, pelo menos 6 parábolas sobre estarmos alertas, vigilantes. E isso revela o quanto estar vigilante é importante. A primeira se encontra em Marcos capítulo 13. Nós não vamos ler todas, vou citar algumas e ler outras. Mas em Marcos capítulo 13, versículo 35 a 37, é a parábola do porteiro. Eu vou ler do 33, diz: estais, pois, atentos e vigiais, porquanto não cabe a vós saber quanto será o tempo. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega de um dos seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Essa palavra porteiro nós podemos ver mordomo. Talvez falando aos líderes, pastores, que nós devemos estar vigiando e avisando o povo. Eu estou fazendo isso, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus mandou fazer, eu estou fazendo. Eu estou tentando acordar você, para que você esteja preparado. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa. E tem gente, porque não sabe, fica aí bobeando, não pode bobear. Irmãos, eu sei que se eu falasse para você e você tivesse certeza, e Deus se revelasse para você, falar: olha, eu estou voltando hoje à meia-noite, ninguém ia para casa nem para jantar. Você ia ficar aqui na presença. Nada mais importa a não ser a presença, porque você queria ir para o céu. Tem que ser assim todos os dias. Não vê a hora de se encontrar com Deus, fazer seu devocional, ler a Bíblia, ter um momento de louvor, sozinho. É gostoso estar aqui como igreja? É. Mas a nossa vida espiritual não se resume à igreja em si, à reunião pública, mas a tua vida em intimidade com Deus. Está esperando Ele, dizendo: Maranata, ó vem Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 24, 43, fala sobre o pai de família, a parábola sobre o pai de família. Mateus 24, 43. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá momento em que menos nós esperamos. Depois tem a parábola do servo fiel, Mateus 24, 45, é só você acompanhar aí com os teus olhos, você está com a tua Bíblia aberta. Depois, Mateus 25, de 1 a 13, fala das 10 virgens. Deus começou uma sequência de parábolas para mostrar para o povo: fica esperto, fica alerta, vigia, irmão.
Eu sei que também sobre as 10 virgens, alguns dizem que essas 5 nécias não eram crentes. Por isso que elas não entraram. Porque se fosse crente, tinha entrado. Eu respeito também. Quem sou eu para querer indagar grandes teólogos? Mas, irmãos, elas 10 eram virgens. E as 10 estavam com óleo. E o óleo representa, no mínimo, a unção do Espírito Santo. Mas o problema é que 5 delas eram nécias, estavam nem aí, não estavam vigiando, não estavam atentas, achando que o noivo não viria. Agora as 5 que estavam atentas, vigilantes, alertas, e tinham óleo, elas entraram para cear com o noivo. Mas outras 5 não. E elas automaticamente viram aquilo e foram querer comprar mais óleo para poder se encontrar, acender a luz. Mas já era tarde. Eu espero que não seja tarde, mas aquilo que o Espírito Santo está falando no teu coração, você possa entender hoje, e ficar vigilante, atento, acordado, e não dormindo. E toma posição, para com esse estilo de vida, irmão, sem compromisso. Sabe, você vem à igreja há tanto tempo, não quer tomar uma postura, não quer batizar, não quer ser membro da igreja, porque não quer pagar um preço, irmão. Não brinca com as coisas de Deus não, Deus está te chamando. Acorda, igreja. Não basta só vir, você tem que pertencer ao corpo de Cristo. Não basta só achar legal e gostoso as músicas, a palavra. Mas você tem que fazer parte do povo de Deus. Você tem que estar vigiando, atento. Depois Mateus 25, 14 a 30 fala sobre os talentos. Deus distribuiu 10 para um, 5 para outro e 1 para outro. Aqueles 2 primeiro que recebeu 10 e 5 multiplicou os talentos. Aquele que recebeu 1 enterrou. Ou seja, você não pode esperar Jesus voltar parado, enterrando o seu talento. Lembra que eu falei, uma das responsabilidades dos redimidos, qual é? Ser escravo, servir o reino de Deus. Aquele que ganhou 1 talento, ele pegou e enterrou no chão e falou, eu sei que o senhor é muito severo, e que o senhor colhe onde o senhor não plantou. Aí aquele senhor disse, realmente, você sabia disso, no mínimo você poderia pôr no banco, para multiplicar, para ganhar juro, esse talento, mas você não fez. Então até o que você tem eu estou tirando, dá o que tem 10. Maldito. É sério. Não basta você ficar esperando com o seu talento que Deus te deu, com o dom que Deus te deu, você ficar cruzando e vir na igreja simplesmente ser um assistente de culto. Assistir culto, contemplar um culto. Depois fala dos bodes e das ovelhas, Mateus 25, 31, 46. Todos esses, Deus mostrando que o crente tem que ficar alerta, vigilante. Sabe esse estilo de vida que você está vivendo, meu irmão? Muito enrolado. Abandone isso aí. Toma posição hoje por Jesus. Sai desse pecado, sai dessa convivência, sai dessa amizade, sai desse relacionamento. Deus está te chamando. Toma uma postura hoje. Sabe o que eu acho mais interessante? Homens e mulheres. O homem, ele não trata a sua esposa como uma parte mais frágil. E ainda quer adorar a Deus, ainda quer servir o reino de Deus. A Bíblia fala que até as orações são interrompidas. A mulher que não consegue submeter o seu marido ainda quer orar. Como? Não existe isso. A não ser na tua Bíblia, na minha não tem isso. E você vai vivendo a vida, dormindo, achando que isso é normal. Acorda, igreja. Filho desonrando os pais, você acha que isso... Você vai romper na vida espiritual e vai ter um sucesso profissional lá na frente? Aonde? Primeiro que a Bíblia diz que se você não honrar o seu pai e sua mãe, a sua vida é encurtada. É o primeiro mandamento com promessa. Se você honrar o teu pai e tua mãe, os teus dias vão se prolongar na terra. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus advertiu sobre olhar para trás. Ele diz, aquele que lança a mão no arado e contemplar para trás, olhar para trás, não está apto a entrar no meu reino. E eu confesso que eu usava esse texto somente para liderança, para fazer uma pressãozinha de vez em quando. Você está na liderança, você não pode olhar para trás, você não pode abandonar a liderança. Não é só para líder não, porque o contexto aqui era o custo do discipulado, é ser discípulo de Jesus. Quando ele soltou essa frase, aquele que lança a mão no arado, aquele que entregou a vida para mim, aquele que se converteu, não pode olhar para trás, não pode ficar contemplando as coisas do mundo, não pode estar distraído com as coisas do mundo, tem que estar focado no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Salvador.
Em Mateus capítulo 5, versículo 13. Põe para mim esse texto, por favor. Jesus falou do crente que tornou um sal insípido. E é interessante a gente notar, olha, vocês são o sal da terra. Pelo menos deveria ser, crente. Quem tem pressão alta tem que comer comida sem sal aqui? Misericórdia, comida sonsa, é difícil, é ruim. Imagina uma picanha sem sal. Meu Deus, misericórdia. Não é legal. Oh Jesus, acho que eu estou com fome. Vocês são o sal da terra. Fala, Senhor. Mas não pode comer muito, né, irmão? Depois dos 40 e pouco, comer muito de noite faz mal. Mas olha, está dizendo, vocês são o sal da terra. Pelo menos deveriam ser a igreja. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui, Jesus não está falando assim, olha, você que era sal, mas não era sal? Um sal paraguai? Parece que é, mas não é? Parece verdadeiro, mas não é? Não, está falando, você que é sal, e se tornou um sal insípido. Irmãos, então a gente vai pegar todos esses textos que eu li até agora e falar, então, crente uma vez salvo, sempre salvo, então eu preciso ficar folgado aqui, ó. O Luciano acabou de confessar para mim, pastor Luciano. Ele falou, quando eu era meninão, vou falar bem mais atrás. Ele falou, eu tinha esse pensamento, pastor. Eu tinha esse pensamento que eu sabia que se eu não, né, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e aí no meio da tribulação, né, aquele que não deixar marcar o sinal da besta, aí vai ter mais uma chance. Ele achava que ele teria essa chance. E era um crente meia boca, que nem diz ele. Flex. É que na época não tinha carro flex para falar, né? Agora que tem. Mas é verdade. E aí fica contemplando, fica no pecado, acha que está tudo bem. E na igreja está bom, ouvindo uma palavra está bom, mas não se envolve com a igreja, não quer ser membro, não quer batizar, não quer mudar de vida. Como, irmão? Deus está falando com você, com muito amor. Acorda. Fica alerta. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Felizes, muito felizes são aqueles que vão ser encontrados alertas, preparados, vigilantes. Jesus também falou dos ramos que não deram frutos e foram cortados da oliveira, da videira. João capítulo 15 diz que nós somos enxertados a ela. Irmãos, quando o galho é enxertado, porque está em Cristo, ele fala, aqueles que estão em mim e eu nele, dará fruto. Agora, os galhos que foi enxertado, porque teve os ramos naturais que foram tirados. Quem que foi tirado? Israel, o povo de Deus. Esse era o povo escolhido. Esse era o verdadeiro povo de Deus. Mas eles negaram Jesus. Eles mataram Jesus. E nós, gentios, fomos enxertados ali. Só que ele diz, se você não der fruto, o que acontece? Corta. Então não entendo o que é isso então. Se você e eu não precisamos dar fruto, não ficar vigilantes, não ficarmos atentos, acordados, a gente rasga todos esses textos. Paulo falou da bondade e da severidade de Deus sobre judeus e gentios na oliveira. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, fazendo um favor. Se você não quiser abrir, acompanha comigo lá. Romanos 11, 19 a 22. Então vós direis, os ramos foram cortados, para que eu fosse enxertado. Paulo está falando exatamente isso que eu expliquei. Os ramos naturais foram cortados, que era o próprio povo de Israel, os judeus. Por eles negar Jesus, eles foram arrancados. Não tem salvação para quem que eles não aceitaram Jesus. Ele diz, olha, os ramos foram cortados, para que eu e você fôssemos enxertados. É verdade, entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém eu e você, que fomos enxertados, a igreja, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual modo, de igual maneira, não poupará a ti. E tem gente, tem crente que acha, não, Deus é amor. Eu vou dizer uma coisa para você, se Deus não poupou nem os ramos naturais, quem são os ramos naturais? O próprio povo judeu, os descendentes de Abraão.
Era o povo escolhido dele, aqueles que Deus fez uma aliança com eles. Se eles não foram poupados, você acha que eu e você vai ser poupados? Se a gente não ficar alerta, vigilantes? Buscar a santificação, se envolver no reino de Deus? Se não mudar de vida? Você acha? Você acha mesmo? Mas Deus é bom, irmão. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Mas Ele é justo. Olha o que diz agora o 22. Considera, portanto, a bondade. Tem gente que só fica com essa primeira parte. Eu considero a bondade de Deus. Deus é bom. Ele é bom. Mas você tem que considerar também a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Para aqueles que caíram. Mas bondade para contigo. Desde que permaneças firme. Ou seja, vigilantes, atento, permanentemente, até ele voltar, ou até você morrer. Firmes, acordados, vigilantes. Então, desde que você permanece na bondade dele, do contrário, também tu serás excluído. É muito forte essas palavras. Não dá para ficar do jeito que você está. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19, Paulo está falando que alguns naufragaram na fé. Ele cita dois nomes, se eu não me engano, no versículo 20, ele cita dois nomes. Um que já começou a fazer sua própria teologia e falar que a ressurreição já tinha chegado. E outro que era um cara muito bem de vida, rico, e começou a se desviar. Começou a ganhar dinheiro, isso que acontece com muitos crentes. Com algumas mulheres. Começa a ganhar dinheiro e começa a achar que ele já está, que ele deveria ser o máximo. O orgulho entra no coração das pessoas e se desviam de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 14, diz: irmãos, tende muito cuidado. Fala para o seu irmão do lado e fala: tende cuidado, irmão. Agora eu vou ler, porque qual é o cuidado? Para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apegamos até o fim. Nós somos participantes de Cristo, nós nos apegarmos até o fim. A fé que nele depositamos desde o início. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 a 11, Pedro exorta o crente a permanecer firme em Cristo. Porque se ele agir assim, permanecer firme, atento, alerta, ele não vai cair. Mas se ele não ficar alerta, vigilante, ele pode cair. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22. Pedro fala daqueles que conheceram e voltaram para trás. É pior daqueles que nunca conheceram Jesus. Porque aqueles que uma vez experimentaram e voltaram para trás, é pior do que aquele que nunca experimentou. E aí ele termina, se eu não me engano, no versículo 22, dizendo que, aquele provérbio que diz: o cão lavado volta para o seu vômito, e a porca, na verdade é a porca lavada, o cão volta para o seu vômito, e a porca lavada volta para a lama. O crente que não fica atento, não vigia, não fica alerta, não fica na presença, não busca o Senhor de todo o seu coração, não se entrega completamente, corre o risco de cair e não terminar a carreira. E diante desses textos, eu sei que tem mais, mas esse é suficiente para que você entenda. Sobre todas essas passagens, tornam sem efeito se o crente estiver incondicionalmente seguro. É o que eu penso. Se diante de tudo que eu falei para você, você fala mesmo assim: não, para mim eu sou salvo, não importa o que acontecer, Deus vai me dar um jeito de levar para o céu. Então nós vamos ter que rasgar essa parte da Bíblia ou riscar, nós jogamos fora. Isso significa que eu e você, Jesus nos alertou pelo menos 6 vezes na parábola: alerta, vigia, cuida da sua vida, o que você está fazendo. Hoje é fácil, e amanhã, o que você vai fazer? O que você está olhando? O que você está escutando? O que você está pegando? O que você está fofocando? O seu orgulho que está aí no seu coração, a distração com o mundo, com as coisas do mundo, com os teus sonhos materiais. Cuidado, pode distrair você. Mateus 24, eu já estou terminando. Mateus 24, 36. (36 a 44). Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Esse termo vigilantes, no grego é gregoreuo, Gregório ou Gregory, significa assistir, dar estrita atenção, ser cauteloso, tomar cuidado para que por causa da negligência e indolência nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Significa acorda, fique esperto. Na minha versão, amarra as carças, fique esperto. Crente, acorda. O mundo está descrente, o mundo está, mas dentro da igreja tem muito religioso que está passivo. Dentro das igrejas tem pessoas que estão distraídas, dormindo. Distração é o grande perigo dos cristãos de hoje, irmãos. Há muito entretenimento, e dentro da igreja também está muito entretenimento. Muita festa, muito oba-oba. Muita coisa que não tem profundidade. E tem muita gente presa nos seus ministérios e quer ter coisas, quer crescer e estão presos a isso, em vez de estar preso na presença, na intimidade com o Senhor. Sabe, é um erro toda aquela pessoa que tenta calcular a volta de Jesus por algum texto e que fala, ele vai voltar tal dia, tal ano, tal. Irmãos, isso é a maior besteira do mundo, é a pior coisa que tem, é o maior erro calcular a vinda de Jesus. Mas para mim tem um pior, que é aquele que fica distraindo, dormindo e não está esperando a volta de Jesus. E é interessante, no versículo 38 diz: porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Sabe isso que me mostra? Isso revela que o povo estava vivendo para o seu próprio prazer. Põe para mim lá Gênesis capítulo 6, versículo 5. Isso mostra o egoísmo do povo. Porque Jesus vai voltar como no tempo de Noé. O povo estava comendo e bebendo. Você não come e bebe? Guaraná, suco, água. Nós estamos comendo. A gente almoça, janta, come e bebe. Ah, então quando? Como é que é isso, pastor? Eu vou te explicar o que é isso. O que significa comendo e bebendo? É desfrutando dos prazeres da carne. Só pensando em você. Só satisfazendo você. O hedonismo tem entrado na igreja. O que importa é ser feliz. Quantas igrejas estão assim? Tem igreja para todo tipo de pessoa. Você não quer mudar? Vem para a igreja tal. Ali você pode ficar do jeito que você está. Você quer uma igreja mais light? Também tem. Quer uma igreja que não confronta o seu pecado? Também tem. Tem para todo tipo de pessoa. Sabe, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. A índole e a intenção daqueles homens, daquelas pessoas, na época de Noé, eram malignas. Só viviam para fazer festa, pensando nos seus prazeres, no seu carro novo, na sua casa nova, nos seus sonhos materiais, no seu status, na sua beleza, e vivendo, e tem muito crente assim, como nos diz Noé. Sabe quanto tempo Noé ficou pregando o evangelho com aquela arca? Sabe quanto? Menos que 100 anos, porque com 500 ele começou a construir, com 600 ele estava na arca, então tem que ser esse período aí, de 90 a 100 anos. Eu posso imaginar o quanto ele foi tirado do sarro. Ô Noé, você é louco, hein? O mundo vai acabar em água, nem chuva tem na terra, como é que você vai construir um barco, rapaz? Jesus, Deus me disse que o mundo vai acabar em água. E aqueles que entrar nessa arca vai ser salvo.
Ninguém, nesses 90 ou 100 anos, no mínimo 100 anos, ou no máximo, quer dizer, no máximo 100 anos, ninguém se arrependeu. Só foi salva a família e os animais que entraram na arca. Talvez eu estou aqui como um louco, igual Noé, dizendo para você: acorda, Jesus está voltando. E você não está dando bola. Esse pastor é louco. Que Jesus está voltando, pastor? Mas eu estou dizendo para você, estou cumprindo o meu papel diante do Senhor. Estou dizendo: igreja, acorda. Para com esse sono que você está. Para com essa apatia. Só pensa, a tua prioridade é você, os teus negócios, tua família, teu dinheiro, teus sonhos. Para de viver isso. Quando ele diz que esse povo levava a vida comendo, bebendo, casando, se oferecendo em casamento, isso revela que o cristão está vivendo um estilo de vida egoísta, pensando em satisfazer os seus próprios desejos. Vivem ansiosos com a vida financeira, em satisfazer os desejos da carne, vivem para fazer festas. Estão ocupados demais com os negócios dessa terra. Não está nem aí com a presença de Deus. O diabo tem conseguido distrair muitos cristãos com a mentalidade de que o que importa é ser feliz. E hoje, o que mais tem nas igrejas é que você vem para Jesus, que a tua história vai mudar. Vai acabar a tua tristeza, vai acabar a tua dívida, vai acabar as coisas difíceis, tudo vai melhorar. Eu acredito que Deus restaura, que Deus cura, que Deus prospera, que Deus abre as portas. Eu creio em tudo isso, Deus tem feito nessa casa. Mas essa é apenas uma verdade, Deus. Outra verdade é que eu e você, nós precisamos pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos. Existe renúncia, existe sacrifício. Existe estar vigilantes, atento. Está na hora de você mudar o teu estilo de vida, meu irmão. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Eu quero terminar dizendo que bem-aventurado aquele que mantém-se alerta. Quero terminar lendo de novo Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho, como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas. Repete comigo bem alto, fala: bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas. Aí você não vai ser envergonhado. Como diz o texto: pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Estar vigilante, alerta, não é uma espera passiva. Eu sinto dizer para algumas pessoas que estão sentadas aqui hoje: você está esperando Deus voltar de maneira passiva. Eu quero dizer para você que essa não é a maneira correta de esperar a volta de Jesus. A maneira correta de esperar a volta de Jesus é você estar envolvendo-se na presença, se enchendo da presença, do fogo que foi ministrado nessa casa hoje, nesse louvor maravilhoso, onde a glória de Deus está nesse lugar. Você servindo o reino de Deus, trabalhando no reino de Deus, servindo lá na sua célula, trabalhando, ganhando vidas para Jesus. Essa é a maneira certa de esperar. Porque em alguns textos que eu li, diz assim: olha, quando o Senhor voltar e encontrar Ele agindo assim, agir é ação, não é passivo. A maioria dos textos é: quando Ele voltar, estiver agindo assim ou fazendo isso, mostra ação no esperar, e não passividade. Tem muito crente esperando. Muito crente esperando. E aí você põe culpa porque o marido não é crente, porque a esposa não é crente, porque os filhos não é crente, porque os pais não é crente. Para de... Irmão, você acha que essa desculpa vai colar para Deus? Ah, Jesus, olha, o Senhor me perdoa porque meu marido, minha esposa, meus filhos, minhas finanças, eu nunca tive dinheiro assim para fazer o que eu queria na igreja. Irmão, essa desculpa não. Você tem que estar vigilante agora, tem que estar alerta agora, bem-aventurado, felizes, muito feliz. Vai ser aquele, quando Jesus voltar, encontrar você preparado, acordado, não dormindo, e não distraído com as coisas desse mundo. Tem muito crente distraído. Quem já sofreu acidente aqui porque uma distração, pegar um negócio no carro, celular, alguma coisa, bateu no da frente? Quem já bateu o carro dessa forma? Distração, pequena distração, uma pequena distração espiritual pode prejudicar toda a sua vida espiritual. Cuidado. Não se dá o luxo de
ficar olhando as coisas desse mundo. Aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás, não pode ficar contemplando as coisas que deixou para trás. Deixa para trás tudo, segue adiante. Eu quero que você feche seus olhos. Quero fazer algo muito especial nessa noite. E eu sei que Deus vai fazer algo muito especial nessa noite. Só você, é bem específico, só você, que o Espírito Santo falou profundamente no seu coração, e você entendeu que você precisa acordar, que você precisa ficar mais alerta, e você quer um renovo nessa noite, você quer um chacoalhão de Deus, você que foi chacoalhado pela palavra, e quer uma oração. Eu quero fazer questão de orar por você nessa noite, mas é muito específico. Levanta a sua mão fazendo um favor. Corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Só você, que o Espírito Santo falou muito forte no seu coração. Se você quiser ajoelhar, se você tiver essa condição, se ajoelha. Se você não quiser também, não tem problema. Você fica à vontade.